Olá, meus amores, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Farias, sou taróloga, consteladora sistêmica familiar, também psicanalista. Você está no canal Oráculo Amor e Expansão. Hoje a gente vai ter uma tiragem intuitiva, coletiva, atemporal para o signo de Leão. Então, se você é Leão, tem ascendente Leão, pontos fortes no seu mapa ou está se relacionando com alguém do signo de Leão, essa leitura pode trazer uma mensagem, um aconselhamento e um direcionamento para a sua vida. Sempre indico que vocês assistam a leitura do começo ao fim, porque várias energias passam na mesa, então em alguns momentos vai estar falando com você, outros não. Pegue somente aquilo que ressoar e se não ressoar, deixa para o colega. Então, sem mais demora, Leão, bora lá para a sua leitura. Avisando também que a agenda de atendimento particular está aberta para o mês de novembro. Se você tem algum conflito, alguma situação que você queira clareza do tarô, só chamar pelo link aqui embaixo e pedir mais informações, tá bom? Gente, é o seguinte, aconteceu a mesma coisa na leitura de Câncer ontem. Eu tinha feito a leitura inteirinha para vocês, já tá tudo aberto aqui na mesa. E simplesmente eu fui ver e não gravou, entendeu? Então, eu vou ter que refazer a leitura pelas cartas que estão aqui e lembrando, né, do que foi falado para vocês, tá? Então é o seguinte, os próximos dias aí, nós estamos falando, Leão, de você avaliando, você numa energia de avaliador, sabe? Você observando algo, alguém, um local, uma situação. Você tá pensando demais, você tá muito pensativo, pensativa sobre algo, sobre algum aspecto. Vejo também pessoas aqui que estão pensativos, pensativas sobre si mesmos. É como se você estivesse observando, ou se você não está, você precisa buscar esse estado, tá? De se observar melhor, de se entender melhor. Eu vejo que tem questões aqui, alguns excessos na sua energia que você precisa lidar, tá? Excesso é desequilíbrio. Até usei o exemplo do seguinte: vocês vão cortar algo, estão pensando em cortar algo, em finalizar algo, ou vão entrar nessa energia. Esse algo pode ser algo em vocês mesmos, para algumas pessoas, ou em alguém. Eu corto, isso aqui eu não aceito naquela pessoa. Isso aqui eu não aceito mais. Ah, fulano sempre me diminui na relação, sabe? Eu tenho um pai, um irmão, uma irmã, uma tia, um tio, uma avó. Alguém que sempre tá falando algo para me diminuir. Chega uma hora que eu falo, viu, chega. Não aceito mais esse desrespeito. Isso aqui eu não aceito mais. Se quiser conviver comigo, você vai ter que, né? Desse jeito você não vai mais falar comigo. Exemplo, tá? Claro que você não vai falar assim com a pessoa, né? Mas você tomando essa decisão, incorporando, não, isso aqui eu não aceito mais nessa pessoa. Ou em mim mesmo, ou uma situação, ou um lugar, sabe? Tem um corte aqui. Mas você observando muito isso antes de tomar uma decisão. E também fala de pessoas aqui que precisam se observar ou estão se auto-observando. Aqui você tem uma questão, Leão, de você precisando olhar para dentro e se colocar numa posição de observador de si mesmo, que é o seguinte: eu tô com raiva, você destoar da raiva e observar a raiva, ao invés de se identificar com a raiva e agir de acordo com ela. Exemplo, a raiva, qualquer sentimento. Você precisando se dissociar dos seus sentimentos, das suas emoções, no sentido de observar os seus sentimentos, as suas emoções, antes de agir, sabe? Não é eu tô com raiva e eu bato no outro. É brincadeira, né? Mas assim, nem tão brincadeira assim, né? Tipo assim, eu tenho uma emoção e aí eu ajo de acordo com aquela emoção. Ao invés de processar a emoção, observar ela e entender por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, porque então eu quero agir como eu quero agir. Para que você tome decisões mais assertivas aqui, tá? Questão de inteligência emocional mesmo. Você acolhendo as próprias emoções, não é para você reprimir, você sente, mas você acolhe, você olha para elas e toma uma melhor decisão de forma racional em relação ao que você sente, tá? Então, aqui você pode buscar entender alguns desequilíbrios que você está vivendo. Ou você é muito desequilibrado em alguma situação, todos nós somos desequilibrados em algum sentido. Aqui é um bando de gente... Aqui é um bando de gente desequilibrada. Todos nós temos os nossos desequilíbrios, não é mesmo? Então, qual área, qual situação, o que você está desequilibrado aqui? Eu vejo que para algumas pessoas, você tem excessos nas amizades. É como se você sempre fosse o cara ou a mulher que é o legalzão da turma e você se ressente com isso. A legalzona ou legalzão da turma e você se ressentindo com isso. Tipo assim, você se doa demais para as amizades e aí você afeta as outras áreas da sua vida ou até no relacionamento, na família. Tem uma questão aqui com
você ser amigável, mas esse amigável em excesso. Em que sentido? Eu fico tão tentando ser amigável ou sendo amigável das pessoas que eu acabo me desequilibrando nas outras relações, nas outras situações, nas outras responsabilidades que eu tenho, nas responsabilidades comigo mesma, nas tarefas que eu tenho que fazer pro meu bem, sabe? Vou usar um exemplo aqui de desequilíbrio. Não tô dizendo que é isso que tá acontecendo com você, mas assim, você querendo cortar, eu vejo você querendo ou tendo que cortar algum aspecto seu ou de alguém, ou alguma situação, ou um lugar, e você buscando clareza para tomar essa decisão, para fazer isso, tá? E nessa questão dos excessos aqui, que eu vejo que tá acontecendo na tua energia, eu vou usar o exemplo, eu passei 6 anos estudando, né, para ser terapeuta. Eu fiz vários cursos de várias modalidades, e eu estudei tanta coisa nos últimos anos, assim, que, nossa, é cansativo só de lembrar, sabe? Porque eu estudava de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado. E aí, nisso, para conseguir fazer os meus estudos, né? Para conseguir manter a consistência nos estudos, eu me afastei bastante da vida social e da vida familiar com os parentes, né? Mãe, pai, irmão, avós, tio, tia, né? Eu moro em cidade distante dos parentes e tal. Então, por exemplo, Natal, Ano Novo, eu nem sempre passo com eles. Aliás, essas datas para mim não são importantes. Para mim é importante todo dia, aquilo que eu faço todo dia, né, e tal. Então não é um valor que eu carrego, mas assim, eu fiquei distante da vida familiar e distante da vida social por um tempo para poder focar nos estudos. Isso foi intencional e proposital. Tinha que ser dessa forma, eu não conseguiria manter os estudos, terminar, né, os cursos que eu precisava terminar, fazer todos os estudos que eu fiz, se eu tivesse maior convivência na vida social, ou se eu fosse sempre visitar minha família nos feriados, e viajar e tudo mais, e gastar dinheiro e tempo e tal, não podia interromper. Então, eu optei por estudar excessivamente, tipo assim, tirar um pouquinho de uma fatia de uma área da vida, colocar um pouco na outra, para dar um pulo para frente, né? Então, aí, fiquei 6 anos fazendo isso. Agora, eu tô fazendo um movimento inverso, eu tô estudando bem menos, porque eu já estudei um monte, eu já tenho conhecimento suficiente para tocar minha vida como profissional, né? Mas não que eu vou parar de estudar, eu só tô estudando um pouco menos. Então, eu tô cortando um pouco esse aspecto meu, cortando um pouco das minhas horas de estudo, cortando um pouco nesse sentido, esse hábito, porque eu vou dar um pouquinho mais de ênfase para a vida familiar e um pouquinho mais de ênfase para a vida no social, no lazer, para ter mais lazer, para ter voltar a ter mais contato com os amigos, tá? E aí é isso, você precisando ver qual área da tua vida, qual hábito, o que na sua rotina que tem excesso, e você precisa fazer um corte para equilibrar, cortar o excesso, não é que você vai cortar a situação, a pessoa, o lugar. Em algumas pessoas, sim. Tem gente aqui que vai cortar pessoa, vai cortar lugar, vai cortar, sabe? Mas a maioria não. Eu vejo você cortando um aspecto, sabe? Cortando algo que te desequilibra. Indo na raiz daquilo que te desequilibra. Cortando, né, o excesso, tá? Os excessos aqui. Para muitos é esse excesso de lealdade, de companheirismo, de ser amigável no sentido de a pessoa pede tal coisa, eu corro lá para ela fazer, um exemplo. Sabe? Mas aí eu não podia estar fazendo aquilo para aquela pessoa porque eu tinha que cumprir algo aqui da minha vida, sabe? Naquele dia. E eu escolhi ser amigável com o outro e daí eu me deixei de lado. E aí, quando o outro não faz isso pra mim, eu me ressinto. Eu fico ressentido, ressentida. Porque, eu me entrego demais para todo mundo, eu sou companheira, eu sou parceira, sou parceiro. E quando é comigo, não tenho a mesma reciprocidade. Então, simplesmente equilíbrio por si só. Você, tá? Então, esse equilíbrio. Aí tem uma outra questão aqui que apareceu na leitura, você buscando uma clareza. Alguns leoninas, vocês estão pensando em oficializar uma relação. Seja um pedido de casamento oficial, ou seja, tipo, vamos morar junto? Vamos dar um passo a mais na relação? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vocês buscando uma estabilidade aqui. E o tarô vem dizendo que é pra você ter um pouquinho de calma, tá? Vocês precisam amadurecer primeiro essa ideia dentro de vocês e com o outro. Não é para vocês acelerarem essa decisão nem dentro de vocês mesmos e nem dentro do outro, tá? Precisa aqui de um pouquinho mais de conhecimento, autoconhecimento, resolver esses conflitos que você está nos pensamentos primeiro, Leão. Porque vamos pegar uma analogia aqui, tá? Um casal quer ter. Um casal não tá se dando bem no casamento, sabe? Tá brigando muito, não estão se entendendo, não estão conseguindo se alinhar, tão distante emocionalmente, enfim, não tá boa a relação. Aí um dos dois ou os dois falam assim: vamos ter filho pra consertar.
Vamos ter um filho pra ver se a gente dá certo? Vocês acham que vai dar certo isso? Não vai, né? Porque já tava ruim, eu não resolvi o que tava ruim e ainda eu coloco uma coisa a mais no meio da confusão. O que vai acontecer? Confusão em dobro, geralmente, a maioria das vezes, entendeu? Porque se tem um problema, eu preciso resolver o problema. Não adianta eu buscar a solução fora. Entende? A relação não tá boa, eu tô indecisa, eu não tenho clareza do que o outro é, do que eu quero. E eu dou um passo indecisa, em falso aqui, Leão, não vai resolver. O problema vai aumentar. É como pegar uma lente e ampliar o problema. Você precisa resolver o problema, ou seja, a falta de clareza. O excesso de pensamento aqui. Vocês em conflito. O conflito. Preciso resolver o conflito primeiro antes de dar um passo a mais. Então, o que vocês precisam fazer? Autoconhecimento e um pouquinho mais de amadurecimento. Aqui a gente pode estar falando de amadurecimento interior, eu amadurecer eu como pessoa, para assumir essa responsabilidade aqui, que eu vejo algumas pessoas aqui, tipo, com medo. Será que eu dou conta dessa responsabilidade que eu quero assumir, desse caminho? Vocês estruturando alguma coisa aqui, se não é relacionamento amoroso, pode ser no trabalho, assumindo mais responsabilidades, sabe? Fazendo uma parceria onde eu vou precisar de mais responsabilidade, onde eu vou precisar de mais seriedade aqui. E aí, não é um bom momento, tá? Primeiro, busquem amadurecer a ideia, busquem amadurecer essa relação, busquem amadurecer a si mesmo, busquem maturidade aqui e equilíbrio. A gente tem aqui o Rei de Espadas invertido. Você pode estar vivendo o Rei de Espadas na sombra, ou seja, você quer ser racional, mas você não é. O Rei de Espadas é alguém muito justo, sabe? Alguém extremamente... Ele avalia as circunstâncias, as pessoas, as decisões, as situações com muita justiça, equilíbrio. O que é justiça? Eu peso todos os lados e eu tomo a melhor decisão para todos, para ambos, né? Isso é o Rei de Espadas. Então, busquem amadurecer a ideia, tá? Não é para vocês enfiarem os pés pelas mãos aqui, nem de terminar a situação. Eu então não vou casar, eu não vou namorar, eu não vou noivar, eu não vou oficializar, então eu vou terminar logo. Não é o que o tarô vem falando. Vocês precisam de clareza aqui, porque vocês nem vão conseguir terminar, e se terminar, não vai terminar dentro. Entende? Eu tô namorando com alguém e tô indeciso, tô confuso. Aí vou lá e termino com a pessoa porque eu tô indecisa e confusa. A confusão vai continuar, entende? Você fica preso na outra pessoa, então precisa dissolver alguma coisa aqui. Eu vejo até vocês se afastando um pouco, vocês precisando, ou querendo, ou já estando nessa situação de ficar um pouco mais afastado da situação, da questão, da pessoa, pra enxergar um pouquinho melhor, pra ter essa clareza mental. E tudo bem, entendeu? Tudo bem com isso aqui. Só busca conversar com a outra pessoa, sabe? Não, a gente tá bem, eu só tô um pouco perspectivo, tô avaliando algumas coisas que são minhas, algumas questões que são minhas, né? E tomem cuidado como falar, né? Porque nem todo mundo entende, cada pessoa tem um nível de consciência, de entendimento. Mas busquem isso aqui, tá? Dê tempo ao tempo, não acelerem a outra pessoa, nem a vocês mesmos a ter que tomar uma decisão, seja para cortar a pessoa, para encerrar a história, ou para dar um passo à frente, porque vocês precisam amadurecer primeiro algo aqui. A ideia, o plano, amadurecer a si mesmos. E é isso, tá bom, Leão? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Me conta aqui nos comentários se fez sentido, se ressoou com a sua história, com o seu momento. Espero que tenha ressoado. Deixa sua curtida, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E indica pros amigos, ajuda muito o canal a crescer. Então é isso, gente. Um beijo no seu coração. Eu te espero na próxima leitura, se Deus quiser.